sobre a história do Grupo Edelweiss e como tudo começou, cada integrante trouxe um depoimento ou compartilhou curiosidades familiares. Isso tornou o relato algo muito particular, permitindo-nos chegar a uma compreensão mais profunda da trajetória do grupo. A música proporciona aos colegas de grupo a oportunidade de cantar, fortalecer os laços de amizade, permite que cada um expresse suas emoções. Além disso, cantar em grupo desenvolve disciplina, concentração, já que todos precisam estar em sintonia para alcançar uma boa harmonia. Também é uma forma de preservar tradições, compartilhar momentos especiais e até aliviar o estresse do dia a dia. Muitas vezes, essas experiências musicais se transformam em lembranças inesquecíveis e criam uma verdadeira família entre os integrantes do grupo. A música tem o poder de transformar vidas, dando voz aos sonhos e emoções de quem canta e de quem ouve. O Grupo Edelweiss nasceu dessa paixão, reunindo talentos que, juntos, levaram melodia e sentimento ao público. 6 integrantes marcaram oficialmente essa trajetória, mas muitos contribuíram para essa história. Através de momentos nos palcos, entrevistas e reflexões, vamos reviver essa jornada musical. Cantar não é apenas entoar notas, mas expressar a alma, conectar corações, inspirar vidas. O nome do meu pai é Franz Schatz, a minha mãe é de origem alemã, o nome dela é Irma Klein, mas já morava aqui em 1931 em Três Itilhas. Até os 6 anos, 7 mais ou menos, eu morava na linha divisa, pois eu nasci ali. Depois dos anos 50, o meu pai comprou uma bodega ali em São José. Ali então, ali vendia cachaça até tecido e calçado, tinha de tudo um pouco. E então, como ali passava a estrada, passava naquele tempo bem em frente à nossa bodega. Então, em cada um que passava por ali dava uma paradinha, pessoal de Três Itilhas, de todos os lugares da região. Passavam por ali e eles davam uma parada para tomar uma cerveja. Ali então foi a minha infância. E na bodega do meu pai, ali tinha um rádio. Aí então ali nós aprendemos a cantar as músicas sertanejas e do tempo de Tunique Tinoco, Pedro Bento Zé da Estrada, Cascatinha Iana, e ela ali vai, tinha muitos. E assim a gente aprendeu a cantar. E então a minha irmã, a mais nova, a Marta, ela cantava comigo. Ela cantava a primeira voz. Mas eu escutava no rádio que alguma coisa estava um pouco diferente, porque pelo meu ouvido eu escutava que tinha uma voz a mais. Então eu comecei a tentar por uma segunda voz, assim, do meu jeito, e não é que funcionou, e daí dava harmonia. Daí achei que estava certo, e deu certo mesmo, foi muito bom. Há tempo fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali nosso ninho, bem longe deste lugar. Quando a gente era pequena, minha mãe, eu acho que isso vem muito dela, porque ela era uma pessoa muito alegre. E assim, peguei gosto da música, eu já gostava, então estava no meu chão, né? Podia cantar à vontade.
Lá na Áustria, ele, durante o tempo que ele era jovem, tinha muitos problemas assim de trabalho. Por isso que ele quis vir para o Brasil, porque ele era recém-casado. Então ele, no ano de 37, veio com a imigração do grupo do Thaler para Três Itilhas. E ele se instalou no bairro São José, onde antigamente era o Mühltal. Junto com o ferreiro, ele fez uma funilaria, ferramentas e coisa para os agricultores. Que a inspiração para minha vida, para gostar da música, veio do meu pai. Ele tocava violoncelo junto com os seus irmãos, formavam um grupo conjunto musical. Eu acredito que a minha inspiração para gostar da música também veio da minha mãe, porque os dois participavam do coral do Hausberger. Desde o começo eles já eram coralistas. E nós éramos em 9 irmãos e a maioria gostava muito de música. Meu pai tocava violão, a gente cantava aquelas canções da Áustria, canções assim de muita saudade, porque meus pais tinham muita saudade, principalmente na época do Natal. Eles sempre lembravam e nós sempre cantávamos junto com meu pai. Toda a família cantava com o pai tocando violão. No ano de 1983, eu fui fazer aulas de cítara com a Maria Ebel, Mitzi. Todo mundo conhecia por Mitzi, né? Ebel. E durante quase 6 meses, um pouco mais talvez, eu estudei com a Mitzi Ebel. E depois eu continuei ainda com a Teresa Natter, que ela já tocava cítara há mais tempo também, e fui treinar com ela a mais. Meus pais eram Albino e Cecília Benemann. Ela limpava a vidraça, os vidros, e cantava Maria zu Liebe, ich soll sein mein Sinn in Freude und Leide. E assim eu gostava de ouvir ela cantar, porque por isso eu peguei o gosto pela música. Tinha um coral que cantava só na segunda missa. E não podia ir na segunda missa porque a primeira missa era das crianças, né? Quando nós voltamos da primeira missa, voltei correndo lá só para ficar escutando na igreja o coral cantar. Quando eles terminaram a missa, né, eu para casa para ninguém perceber, vim por cima lá, pela rua lá de cima. E depois foi assim, eu pedi pro meu irmão, padre Irineu, que eu queria também ir no coral cantar. Mas eu tinha 11 anos só, eu e a Clair, né? E daí ele disse, tá, eu vou perguntar pro irmão Pedro, que era o maestro. Daí fomos, eu e a Clair, ele deixou, mas nós tínhamos que ficar paradinha em pé no lado do coral e ficar quietinho, só ouvindo. Muitos ensaios foi assim, só ouvir. Para não atrapalhar eles, né? Porque até que a gente foi aprendendo, né? Quando nós saímos lá do sítio, morar no centro, eu tinha Nelise, bebê. E daí logo me chamaram para participar do coral de Três Itilhas. Até eles viajaram logo depois para Porto União fazer uma apresentação, mas eu não pude ir junto porque a Nelise mamava, dava peito para ela, né? E daí eu fiquei em casa. Mas depois de lá, eles viram que eu gostava de cantar, não faltava nunca. Sempre queria ser cantora na minha vida. Nunca vi meus cadernos escritos assim, eu quero ser cantora. E eu tirava do jornal as figurinhas das pessoas, dos cantores, e colava nos cadernos. E de lá em diante, sempre, até hoje, cantando, né? Com 15 anos, nós íamos no coral de Três Itilhas, no Gabriel Hausberg, era o maestro. E dali até eu casei, eu participava. Depois, um tempinho, eu parava.
quando tinha os neném pequenos. Carlos, a Gerta, o Félix, e a Ruth, o Marcos e o Roberto. Senão eu continuava sempre cantando e sempre participando. E depois eles me convidaram para participar, a Dona Ana e a Nair e Elizabeth. Ai, eu ficava muito emocionada, muito feliz de me ver escutar cantar, e todas as minhas companheiras. Eu era orgulhosa de ver que elas todas, que nós cantávamos bem, né? Me deixava muito feliz. A gente já se agradava quando sabia que vinha alguém. Eu acho que eles vão chamar a gente. Então a gente já se alegrava de poder ir. Já adiantava o serviço um pouco, fazia uma coisa ou outra diferente. E depois a gente ia cantar. Depois ia para casa tudo feliz quando a gente via que todo mundo ficou contente, né? Que todo mundo gostava de ouvir. Acharam agradável os nossos cantos, aplaudiram bastante. Em Erechim, nós dançamos lá e lá é que eu conheci o Carlos. Ele estava cantando na igreja e também assim em grupos, e lá a gente ganhou contato. Aí eles chegaram para Três Itilhas, aqui cantaram também na igreja outra vez. Ele é um colega dele e começamos a namorar. Em 68 nós casamos e fomos para a Áustria. Lá também continuou cantando nas igrejas também. E em 78 nós alugamos o velho Hotel Tirol, e lá chegava muito turista de São Paulo, grupos grandes, pequenos, e começamos a fazer música em família. Eu, a mãe com a cítara, a Ilse com o violão e o Carlos cantando. E o pessoal adorava simplesmente. A gente antigamente era um pouco diferente, tinha muita amizade entre casais e encontros, cantava também. Não, a gente gostava de cantar, eu também cantava sempre junto. Isso é realmente muito bonito, uma canção mais linda do que a outra e uma homenagem especial do grupo Edelweiss para o nosso saudoso Karl Bierbaum, inclusive compositor desta música. Deixa realmente muita saudade. Vocês vejam que o exemplo e a música ficou, perpetuou e vai continuar sempre. Nós estamos aqui na comunidade onde eu nasci, aos fundos aqui, aquela propriedade lá, é a propriedade do meu pai, aí onde eu nasci, onde eu me criei. Nesses morros todos ali, a gente fazia o trabalho de limpeza das roças, né? Desde os 6 anos. Eu jamais vou esquecer, no primeiro dia de aula que eu tive na escola aqui na comunidade de Três Barras, eu vim de cima daquele morro, lá na copa lá, às 11 horas, para vir para casa, para me arrumar para ir para a escola à tarde. Fiquei até os 12 anos aqui na comunidade, depois eu saí daqui para o estudo na cidade de Lages,
onde eu fiquei por lá até terminar o meu segundo grau. E depois do segundo grau eu fui para o Exército. Retornando em seguida do Exército, eu comecei a trabalhar na comunidade de Três Itilhas, no município, na Escola de Educação Básica São José, permanecendo ali por 31 anos e meio como professor. Essa é a capela onde a comunidade se reúne para os eventos religiosos. Aqui também eu fiz a minha primeira comunhão. O padroeiro é São Sebastião, mas também aqui tem um outro santo que é muito festejado ainda hoje. São Peregrino, é aquele que protege e previne contra a doença do câncer. A festa, quando acontece, vem gente de todos os lados para buscar a melhora ou para evitar a própria doença. Esta imagem de São Peregrino é uma obra do escultor Antônio Fachin. Estando aqui agora na comunidade e na capela de Linha Três Barras, onde nós frequentávamos as missas, um fato assim que me chamou a atenção ao relembrar. Quando nós vínhamos para a missa, nós irmãos, nós íamos todos a pé. O pai e a mãe a cavalo. A família reunida para o culto do terço ou também para as santas missas. Em 1989, essa época eu trabalhava na prefeitura, já trabalhava antes, mas nessa época eu estava lá ainda, na Secretaria de Educação. E o Bernardo era secretário de Turismo e Cultura. E eventualmente os ônibus chegavam na cidade, não existia guias turísticas ainda. E o Bernardo acolhia esse ônibus e ali na frente da prefeitura mesmo explicava um pouco sobre a cidade e eles seguiam com os próprios guias que às vezes os ônibus tinham. Mas chegou um momento que eles gostavam que tivesse alguém, um guia da cidade para acompanhar nessa visita. Então ele me explicou cada ponto turístico da cidade, o que deveria de falar, que era a história verdadeira das indústrias, dos escultores, e assim foi. Então, em algum momento, né, teve na SOCAP, que estava de condômino, cuidando do restaurante, o Leonardo Boesen, e deu aquela confluência de três coisas acontecendo. Eu que era guia dos ônibus, que levava os ônibus nos restaurantes, inclusive, e esse restaurante do Leonardo era não era só ali, mas tinha outros da cidade também. E lá no restaurante, ele também sentindo que tinha que dar algo mais para os turistas, né? Além do almoço. Então, nada como um almoço que tem alguém tocando e cantando. Aí o Leonardo sabia que a gente já cantava, assim, eu e a Beta, né, e nos aniversários das umas por aí, e às vezes até casamento inteiro, sempre a gente estava cantando. E a moída junta, mas assim, sem grupo, sem nada. Eu comecei a ir para o interior com a Ana e a Nair Thaler, para a gente aprender umas canções antigas daquelas pessoas que vieram da Áustria. A Mariana Thaler, ela sabia muitas canções antigas de lá da Áustria, que o povo já não cantava mais aqui, então a gente foi aprender com ela. Também com a Mariana Hausberger, a gente foi aprender muitas canções que eles cantavam lá na Áustria. Daí a gente tinha que treinar com ela primeiro, e ela sabia muitas canções antigas que nós queríamos aprender para depois cantar com o povo, né? Mas daí o Leonardo um dia ele disse, eu preciso de alguém para cantar lá, vocês vêm? Desse grupo de cantoria que começou tendo como instrumento a Beta tocando a cítara, e que isso já encantava demais, porque é um instrumento não tão comum, e ela muito ágil. Eu gostei muito da cítara por causa do som da cítara, o som dela suave, e dá para tocar em qualquer lugar, na igreja, principalmente num lugar mais fechado que nem uma casa, né? Antigamente eles só tocavam nas casas, porque o inverno era muito grande, muito longo na Europa, daí eles tocavam nas casas. E é um instrumento muito antigo, muito tradicional, principalmente na Europa, na Áustria, né? E daí eu fiquei muito encantada com a cítara,
porque era um instrumento diferente. Faltava ainda alguma coisa para essa sonoridade ficar melhor. E a minha mãe e todas ali as integrantes do grupo, que vale a pena lembrar que a maior parte, quer dizer, todas elas faziam parte do coral Erro, né? Que era comandado pelo Bernardo, e que então ali a minha mãe conhecia as colegas de coral que tinham essa voz, aquela voz para compor então o arranjo de vozes. Naquele tempo então já estava ali o Beneman, que ele começou a reger o coral Robecinha, e ele tocava teclado muito bem. Aí então ele e a Beta na cítara, né? A minha mãe era aquela pessoa que juntava o grupo, sabia que ia ter, eu avisava, olha, hoje tem um ônibus e o ônibus vai para o hotel do Conrado Moser. Então ela ajustava, ligando para os coralistas quem que podia vir. E sempre começava já por aquelas que eram as que gostavam de cantar e que se dispunham a sair de casa, né? Que era a Naira, a Moide. Para cantar para os turistas nos hotéis, eles chamavam. E eu fui. Uma vez, 2 vezes por semana, de vez em quando nada, mas quando o pessoal vinha de fora, a gente participava, fomos chamados e já corremos. Não tinha grupo formado ainda, porque às vezes a gente faltava alguém para orador, chamava o televisão. Daí faltava uma segunda voz, quando eu não podia ir, chamava a Dona Arile. Aí o Rudi Moser, com o violão, muitas vezes ele foi. Quando ele não podia ir, algumas vezes foi o Reinaldo Dalla Costa, e sempre era mais animado quando tinha um violeiro tocando. Também fazia parte do coral O Birbal, né, com aquela voz maravilhosa dele, que cantava o Pai Nosso em língua alemã. Ele saía sozinho para cantar, tanto nos hotéis. Sempre quando faltava alguém, então a gente tinha que achar alguma pessoa adequada para fazer parte do grupo, né? Para fechar as vozes. E eles lá cantando e eu lá do lado. Daí um dia a Nair Thaler falou para mim, vem cá você fala tão bonito no ônibus, vem aqui falar. E a pessoa que mais me incentivou a falar em público foi a Nair Thaler. E sempre ela dizia, eu gosto de escutar você falar, você fala bonito. Nossa, eu fiquei muito feliz de escutar aquilo, né? E daí tentei caprichar mais ainda. Então ela me contou a história de uma música, minha mãe contou a história de outra música, a Beta da outra, porque elas cantavam tudo em alemão e os turistas vinham e não estavam entendendo nada, achavam bonito, batiam palma. Falava da música que a gente ia cantar e já traduzia o que significava, o sentido da música. Eu, como contava a história, ficava lá do ladinho, até que um dia a Moide ou a minha mãe, entra junto, canta junto. Eu digo, mas eu não sei cantar. Mas ela me passou a letra e eu decorei em casa e comecei a cantar junto e aí cantava e falava e foi mais animado, né? Então, acho que as únicas canções que eu sei cantar em alemão até hoje são aquelas que eu aprendi ali cantando com elas. Então o grupo foi ganhando fôlego, foi ganhando força. Daí fixamos, né? Cada um tem que vir. Aí nós já formamos em 6 daí. Daí estava eu, a Moide, Maria Neihauser, né? A Beta, a Nair
e o Birbal e o Clemir. Nós estávamos em 6. Formamos o grupo Edelweiss, sentindo a necessidade de mostrar a cultura tresitilhense para os que nos visitavam. Foi na época da novela Ana Raio Zé Trovão. Lá para os anos 91, 92, o Clemir veio preencher, acho que com todas as habilidades dele, esse grupo, e foi por muitos anos. Então ele cantava, e ele tocava, e ele falava. Então ele foi a cereja do bolo que faltava para o grupo Edelweiss. Completando nesse ano, no mês de julho, 20 anos de grupo Edelweiss. O carinho que nós tínhamos um pelo outro. Quando um faltava, a gente sentia imensamente. Claro que nem todos podiam estar presentes sempre, né? Então a gente sentia a falta de cada um, porque cada um tinha a sua voz, e aquela voz fazia falta no decorrer do show. Wenn die Nacht kommt, ins alle Rieben, von Land entreude, es wird still. Wenn die Nacht kommt, dann gibt es Frieden, wenn die Menschheit es so will. Eu era o único que não falava a língua alemã, mas eles me influenciaram a aprender a cantar, junto com eles em alemão. A cultura tresitilhense é tão rica, que a gente sentiu a necessidade de poder fazer isso também para o grupo. Bandas e Folclore, grupo folclórico Edelweiss se apresentou bonito. Que coisa bonita, a moçada cantando. So, liebe Zuhörer, und jetzt kommt der Moment, wo wir euch live die Gruppe Edelweiss vorbringen. Grüß Gott miteinander. Also wir haben jetzt 3 Nationen hier, österreichische Abstammung, deutsche Abstammung und auch italienische. Das ist der Clemir. Und das ist eine sehr, sehr große Ehre für uns, diese Gruppe Edelweiss hier heute live vorzubringen, speziell für unsere Zuhörer im Programm Tiroler Zeit. As músicas a gente procurava alternar a cada show, dependendo do grupo que a gente estava recebendo, o grupo Edelweiss. Então nós tínhamos uma mudança no repertório. Uma das músicas que não podia faltar e nunca faltou foi a música Edelweiss. Princesa do Tirol.
Edelweiss, traduzindo para o português, quer dizer o branco nobre. Esta flor, que lá nas montanhas germina e se desenvolve, ela tem um valor especial. E a história nos diz que muitos buscaram escalar as montanhas dos Alpes para colher esta flor. Mas a história também nos diz que muitos perderam a vida. A gente arrisca a própria vida por quê? Pelo amor. Outra música que me impressionou muito, porque por ocasião meus filhos morando na Alemanha, e da Alemanha nós fomos para a Áustria, e quando nós passamos a fronteira da Alemanha para a Áustria, uma placa eu vejo lá, Kufstein. Era a música, não podia faltar no nosso show. A gente não pode deixar de falar do Carlos Beerbaum, que era um membro do grupo Edelweiss. Esse homem que veio para Três Itilhas, viveu aqui e agora há um tempo já não está mais com a gente. Ele nos trouxe esse amor pela cultura austríaca, tinha uma voz inconfundível. Zeig mir den Platz an der Sonne, wo alle Menschen sich verstehen. Das wäre das zweite Lied. Und ich glaube, genau dieses Lied, Zeig mir den Platz an der Sonne, wo alle Menschen sich verstehen, hat sich in der Frau Mutter Quicker, hörte man des Nachts, Nachbarschmerzen, wer frühlingsend. E também tinha o cântico do Schmetterling, que a gente adorava, cantava junto. Hierzuland liegt so weit, wo Friede wohnt und Menschlichkeit. O Carlos, esse Carlos, ele ensinou nós a cantar tanta música austríaca. Ele fazia a letra e ensinava nós. Weil das Lied hat der Birnbaum für uns gebracht. Ne? Seine Partitur mit seiner Schrift, das haben wir noch alles bei Händen. Ne? Und das Lied möchten wir Ihnen schenken. Kinder der Berge, wo die Edelweiss sind und die Gipfel entziehen, sind wir Kinder der Berge. Os cantos dele, da alegria sempre dele. Ele sempre era uma pessoa muito positiva, muito alegre sempre. E qualquer momento que ele entrava, já cantando, às vezes demais, né? E hoje também eu sinto muita falta disso. E registrar aqui que hoje nós não temos a presença mais, e jamais teremos, né? Mas sempre viva, do Carlos Beerbaum. Porque ele cantava no meio do povo, ele transmitia aquilo com muito amor e com muita dedicação, né? Du bist im Himmel, gehe heilig, werde dein Name
dein Reich komme, dein Wille geschehe. Veio o bispo num domingo rezar a missa, então ele disse, agora vamos querer escutar o Carl Bierbaum com o Pai Nosso. Ficou quieto toda a igreja. Aí o padre falou para ele que ele não vivia mais, né? Nossa, pediu desculpa e tudo. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Com certeza, lá de onde ele está, ele continua velando pelo grupo Edelweiss. Von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Quando ele morreu, as pessoas não se aguentavam de tanta emoção. Porque ele fazia, o trabalho dele, quando morria alguém ia lá, lavava, trocava de roupas. Tudo, amor à camisa, nunca ganhava e nunca pedia nada. Ele era aquela pessoa que ele chegava, ele brilhava, né, com o talento dele. E tanto a Moide, também muito carinhosa sempre. Quando eu chegava, a Moide estava sempre olhando se tudo estava no lugar, se o Edelweiss estava bem aqui, ela me ajeitava porque eu estava sempre na corrida, tinha largado criança na escola, uma coisa e outra, e geralmente era de meio-dia. A Beta, sempre disposta, a Nair, muito companheira também. O Clemir, então, era o nosso guarda-livro, ele que marcava tudo, ele que conduzia os grupos, né? E nós, como grupo, nós tínhamos um carinho muito grande um pelo outro, né? Ficamos 30 anos nos apresentando em todos os hotéis de Três Itilhas. Nós apresentamos também em Pouso Redondo, nós também fizemos uma apresentação em Videira, em Concórdia. Concórdia foram 2 shows em 2 dias, para mais ou menos 1.200 pessoas cada dia, que era o festejado Dia do Idoso, e lá nós estávamos. Nós nos apresentamos também em Catanduvas, no Hotel de Catanduvas, no Voyage Hotel. Nos apresentamos em Joaçaba. Enfim, nós corremos um pouquinho, mas a nossa base era em Três Itilhas. Às vezes fazendo 2 shows por dia, dependendo da ocasião, né? Já fizemos show às 8 horas da manhã, no dia de Natal, sabe? Também fizemos um show no último dia do ano, debaixo de uma chuva torrencial, e que tinha a virada de ano aí na praça, né? O Réveillon, e nós fomos fazer a apresentação às 10 horas da noite, também lá no Hotel Schneider. Então são coisas assim que marcaram o nosso grupo Edelweiss. Eu tenho aqui registrado o último show que nós fizemos aqui neste salão mesmo, no Três Itilhas Park Hotel. O repertório era música em língua alemã, das Schönste auf der Welt, Piracicaba, Quel Masso Lindo e Fiori, Kufstein, Mérica, 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 Edelweiss e Encontros que Marcam. Queremos também te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nos esquecemos de te dizer muito obrigado por esta vida maravilhosa que nos deste. Mas hoje estamos lembrados e queremos dizer muito obrigado, meu Deus, pela grande alegria desse encontro e que tenhamos uma quaresma muito abençoada. Encontros que marcam. Momentos de vida. Saudades que ficam. Saudades que ficam. Numa despedida. Mas o nosso grupo Edelweiss, nós trazíamos para esse povo algo assim mais para dentro. Uma coisa
para a alma e não para o superficial. Para aqui conosco na tarde de hoje, poder dizer obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que nos proporciona na nossa vida. Dizer obrigado, Senhor, pela vida de cada um em particular. Dizer obrigado também, Senhor, aos seus familiares que os aguardam na sua cidade e no seu estado. E agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos destes de podermos ter um alimento à mesa, quando há tantos que não têm nada para comer. E nós temos em abundância. Obrigado pelo leito que temos, onde podemos reclinar a nossa cabeça, onde há tantos que dormem no chão ou em cima das calçadas. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Eu sempre dizia, em todo encontro, de que nós viemos a esse mundo com um único objetivo, o de vivermos o amor. Para isso Deus nos criou, para vivermos o amor. Os bens materiais, como eu sempre dizia também, são necessários, para que nós tenhamos uma vida digna. Mas os bens materiais, quando nós tivermos que deixar essa vida terrena, que também os deixamos. Mas o amor que nós vivemos, que nós vivenciamos, que nós compartilhamos, esse será a nossa grande alegria, junto com o Deus que nos mandou para este mundo para vivermos este amor. Eu sempre fazia uma pequena oração antes, né? Silenciosa, lógico, para que Deus me inspirasse aquilo que eu ia falar. E assim eu acho que Deus me deixou todos esses anos aí, e me inspirando, me mandando o Espírito Santo para isso, né? Que a gente sozinho não é nada também, né? Então, a satisfação que a gente tinha de mostrar ao turista, e eles eram sedentos, a gente sentia que eles eram sedentos de ouvir alguma coisa que falasse de amor. Isso foi o Grupo Edelweiss. A minha mãe, eu acho assim que ela é embaixadora do canto em Três Itilhas. Essa seria assim a homenagem, o título maior que eu poderia dar para ela, porque eu não conheço outra pessoa que mobiliza com tanta facilidade pessoas para se juntar para cantar. O meu pai sempre tinha a bodega, né? E o pessoal vinha com as crianças e eu levava eles lá em cima no sótão e tosava tudo eles. Eu não sei como é que eu cortava, ninguém nunca reclamou. Ou as mães ficavam contentes, porque naquele tempo, né? Mas aqui, desde 75, eu era a única cabeleireira da época. Eu trabalhava de segunda a segunda. Até nos domingos eu atendia, porque era muita gente para atender, para eu dar conta, né? Uma noiva, na hora que ela vestiu, porque elas traziam a roupa aqui na minha casa, ela vestiu e o reco arrebentou das costas. Ela tremia de nervosa, eu disse, fique calma. Eu peguei a agulha e costurei ela. Eu disse, bom, em casa o noivo que se vire, se ele quer que eu pegue a tesoura e te abre as costas ali do teu vestido. Isso aconteceu. Então, quando eu lembro da minha mãe nessa coisa da arte, é onde pulsa para ela com muita facilidade. Ela faz isso com muito prazer. Se ela não fizer, ela sofre. Então pensa se ela tivesse, numa cidade maior, tivesse sido descoberta para ser uma cantora, teria sido. Ainda bem que não foi, porque talvez eu não teria tido família, não teria nascido. Ela foi plantada aqui, né? Porque era para essa comunidade ter a vantagem, né? E que bom assim, acho que cada pessoa tem seu dom. E o dom dela, ela colocou a serviço da comunidade, gosta muito, continua fazendo. Acho que de alguma outra forma, não tem o Grupo Edelweiss mais, mas estão sempre cantando ainda em enterro, né? Na igreja. Então essa é
é a parte que nos honra, né, enquanto filhos da Dona Ana, ter participado da vida dela bem no tempo que ela estava super ativa nisso, né? É um exemplo para a gente de que sempre temos um pouquinho que deixar de nós para os outros. Essa deve ter alegrado muita gente, porque olha, as cordas já estão todas gastas com o tempo. Isso foi uma das primeiras cítaras que trouxeram, os austríacos trouxeram junto, mas eles cantavam muito. Agora vocês veem como tem que batalhar. Então a Beth já há 22 anos que está tocando cítara. A professora dela foi a Mitzi Ewald e a cítara dela tem 40 cordas. E como é que outro dia a Mitzi falou que nunca se acaba de aprender, sempre tem ainda umas novidades a mais para aprender. Então vejam, ouvintes, tocar 40 cordas para mim, uma já seria demais. Então vamos agora para a música e vamos ouvir o grupo Edelweiss com muito orgulho. Vocês gostariam de oferecer essa música? Eu gostaria de oferecer para as minhas professoras, a Mitzi Ewald, e também a Teresa Natter, que eu sempre toquei com ela muitos anos e a gente aprendeu muita coisa com ela. E também para todas as pessoas que colaboram de algum jeito com o nosso grupo, que tem muitas pessoas que ensinaram músicas para nós, pessoas idosas e pessoas mais jovens, e também os que cantaram junto com a gente, né? Tanto na igreja como nos hotéis, a gente oferece para todas essas pessoas também tocar. No começo foi... Não foi fácil, porque até você aprender todas as notas, até você entender, e muitas coisas, que nem a Beth tinha comentado antes, eu aprendi muita coisa de ouvido, então agora, lendo partitura, para mim dificulta um pouco, porque então às vezes vocês podem até cuidar quando a gente tá tocando, eu tô olhando às vezes no dedo dela, então tudo que eu pego de ouvido. Acho que sempre dizem que em algum momento parece que eu já ouvi isso, eu já ouvi essa música, eu já sabe, né, Beta? Muitas vezes eu brinco com ela e falo, Beta, parece que essa música eu já escutei, porque realmente quando eu peguei aí a gente diz o fio da meada, que o jeito que toca, questão de melodia, de tudo, né, notas e tudo mais, agora vai longe, fica bem mais fácil. Ainda que eu fale as línguas dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, serei como o Brasil, isso é em vão. A gente às vezes sem vontade ou cansada no ensaio, voltava depois aliviada, feliz da vida. Porque fazia bem, né? Fazia um bem pro coração. Música é rezar 2 vezes, mas ela faz um bem para a alma que ninguém pode imaginar. Por isso que eu insisti que as minhas filhas aprendessem a cantar, Suzy e a Cíntia. Porque elas sentiram também a mesma coisa de como faz bem. Acredite
Continua, só dá aqui, deixa dar um tom aqui. Vamos lá, só ver. Oh, tem três gentilhas que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de canto, ninguém compreende a grande dor que sente, ó filho ausente a suspirar por ti. Sim. Capisce? Esse. O grupo Edelweiss pode ter encerrado sua jornada, mas sua história permanece viva em cada melodia, em cada lembrança, em cada coração que se emocionou com sua arte. Ficam as imagens, os sons e os depoimentos como testemunho de um legado inesquecível. Que esse registro inspire as futuras gerações a manter viva a essência da nossa herança. Getan und der Abendfrieden beginnt, schauen die Menschen hinauf, wo die Sera im Abendrot brennt, und sie denken daran, wie schnell ein Glück doch vergeht, und aus 1000 Herzen erklingt es wie ein Gebet. Sera, Sera Madre Sol, Sera, Sera Madre, oh, Sera, Sera Madre Sol, Sera, Sera.